Nós vamos dar continuidade a essa série de palestras que estamos realizando, e essa é a terceira, sobre os pilares da fé cristã. Os pilares, aqueles pilares que são as bases da nossa fé. Diga, as bases da nossa fé. Às vezes nós andamos num mundo tão conturbado e não pensamos nesses pilares, nessas bases, não meditamos no que eles representam para nós e se realmente têm sido pilares para nós. Até agora nós vimos a primeira, que é sola fide, ou somente a fé. Nós devemos viver pela fé. A segunda nós vimos sobre a graça. Lembra que meu irmão chegou para mim e disse assim: pastor, eu só estou pela graça. Hoje eu cheguei aqui pela graça. Nós estamos aqui pela graça, amém? Se não fosse a graça, que seria de nós? A terceira palavra seria hoje sobre a palavra de Deus, a Bíblia. Mas a Bíblia vamos deixar para o dia da Bíblia. Está pertinho, chegando aí. Vamos deixar para esse dia, para esse período aí, quando entrarmos. E hoje vamos falar somente Cristo. Diga, somente Cristo. Então o tema dessa série de palestras é ressurgência, trazendo a profundidade sobre a superficialidade da fé. Nesses últimos dias, o mundo evangélico e o mundo político e o mundo em todas as áreas tem sido abalado de uma maneira negativa por tantas pessoas que se dizem cristãos e fazendo tantas coisas porque tem uma fé superficial. Eu creio que o que tem acontecido na nossa nação, não preciso falar em nomes de quem, de A, de B ou de C, mas o que tem acontecido na nossa nação com cristãos que se envolvem e não dão bom testemunho, na área política principalmente, é a superficialidade da fé. Não vivem a profundidade que a fé, a profundidade que o verdadeiro cristão deve viver. Creio que essa palavra é muito oportuna, porque infelizmente nós vivemos numa geração, e não é só políticos não, é todos, vivemos numa geração que vive a superficialidade. Superficialidade nos relacionamentos, superficialidade nos compromissos com o reino de Deus, com a igreja de Jesus, com a família, com o trabalho e com as coisas da vida. As pessoas não têm mais comprometimento, não têm mais compromisso. Nós somos desafiados a nos prepararmos para enfrentar uma geração perversa. Conforme o pastor disse no início desse culto, vivemos momentos difíceis, e é uma realidade. Vivemos momentos delicados. Por isso, queridos, como igreja, eu e você precisamos nos preparar para esses momentos. Precisamos estar prontos para enfrentar, para os enfrentamentos que vamos ter. Por isso, liderança, você é desafiada. Você que já tem um cargo na igreja, ou você que quer ter, o que quer estar envolvido, é desafiado a participar do retiro. Por quê? Para não viver a superficialidade da fé. É sair da tua zona de conforto. É deixar de estar na zona de conforto, que é muito bom. Ah, mas você precisa investir no reino de Deus. Senão vamos continuar vivendo uma vida superficial, um evangelho superficial, um evangelho sem base na palavra de Deus. Ninguém de nós sabe tudo. Ninguém de nós. Vemos os grandes homens da Bíblia, já velhos, começando seus ministérios, e Deus falando para eles que muitos anos eles teriam na frente. Então ninguém, desde o adolescente, desde o jovem, desde a meia idade, terceira idade, quarta idade, quinta idade, não sei qual, todos são convocados, desafiados a participar desse momento. Sabemos que cada um de nós tem os seus compromissos, tem os seus desafios, mas temos que priorizar algumas coisas, ou vamos continuar vivendo uma vida superficial, tendo casamentos superficiais, tendo relacionamentos superficiais, criando filhos com superficialidade.
mas nós precisamos e somos desafiados a ter uma igreja saudável. Diga igreja saudável. Mais uma vez, igreja saudável. É isso que nós queremos. Para enfrentar essa geração, precisamos, começando por mim, começando pelos pastores, pelas pastoras, precisamos de uma igreja, pela liderança, e todos nós precisamos desse compromisso. Todos somos desafiados. Não é só os líderes, todos somos desafiados a sair da superficialidade. Então, ressurgência é isso. É você sair da superficialidade para entrar em as águas profundas, o que tem lá na profundidade, você seja encharcado para viver os princípios da fé. Porque senão nós vamos continuar do jeito que estamos, como evangélicos nesse Brasil. E nós precisamos enfrentar esse desafio que é muito grande. Somos Cristo, somente Cristo. Talvez não exista uma afirmação sobre os reformadores do século XVI que tenha gerado mais impacto, mais controvérsias, mais incômodo do que essa afirmação. Somente Cristo. O que Martinho Lutero queria dizer quando ele fazia essa afirmação, somente Cristo? Primeiro, somente Cristo nos salva de toda condenação. Só Cristo é a solução para esse país, para nossas famílias, para as nossas vidas. Não pode se pagar. Cristo já pagou, está pago. Somente Cristo. Segundo, somente Cristo nos perdoa de todo, diga todo, de qualquer erro. Todo erro. Pode ser aquele que cometeu o pior erro nesta nação, neste país ou nesse mundo. Só Cristo pode perdoar. Desde os pequenos até os maiores erros. Pagamento de indulgência não pode nos perdoar. Sacrifícios não podem nos perdoar. Penitências não podem nos perdoar. Aquisição de relíquias, porque na antiguidade se cresceu a ideia que se você adquirisse uma peça que era dita ou tida como sagrada, uma peça que era de Cristo, dita pelas pessoas da época, que era de Cristo, de Pedro, de Paulo, de João, ou de algum dos santos da época, por toda a Europa existiam essas relíquias, e as pessoas compravam. Mas João Calvino, ele disse que somente ele contabilizou 14 mil pregos da cruz de Cristo na Europa do século XVI. Só ele contabilizou isso. Já imaginaram? Hoje as pessoas vendem rosa sagrada. Hoje as pessoas vendem alguma coisa benzida. Hoje as pessoas vendem um montão de coisa, não vendem mais os pregos, ou melhor, talvez até pregos tenham vendido de novo. É misericórdia. É misericórdia. Somente Cristo nos conduz à comunhão com Deus. Diga, só Cristo nos conduz à comunhão com Deus. Então você não pode pagar. Só Cristo pode fazer isso. Não são nossas penitências, nossas indulgências, nossas relíquias. Não é nossa forma ou performance geral. Não é a gente vir na igreja todo domingo que faz com que a gente se aproxime de Deus. Não. É o nosso dia a dia, nosso encontro, nossa relação com Deus. A minha vida não pode se basear só no culto de domingo. Culto de domingo é o ápice. É o momento que nós não podemos ficar em casa, porque a nossa atitude do dia a dia está com Deus. Então nós não podemos ficar em casa. O que faz com que a gente se aproxime de Deus e viva a intimidade com Deus é a obra que Jesus Cristo fez na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. Agora, essa afirmação, somente Cristo, ela não gera controvérsia apenas no século XVI. Ela não gerava inimigos apenas no século XVI. Quando a gente olha para o nosso século XXI, um século onde homens e mulheres estão inseridos, envolvidos nessa filosofia pluralista,
O que é pluralismo? Podemos exemplificar como uma praça de alimentação do shopping, creio que todos aqui já foram. Lá você tem diversas opções. Você pega e vai com a tua família para aquele lugar. E todas as opções estão no mesmo nível. Não existe certo nem errado. Lá você chegou, na praça de alimentação tem várias opções. E lá você tem comida chinesa, comida italiana, comida japonesa, você tem X não sei o que, você tem não sei o que mais. Você tem várias opções. E aí você está você, a tua esposa e teus filhos. Aí um diz, eu quero comer uma comida italiana, eu quero um X do King Burger, não sei da onde, do papai, e cada um vai dando o seu, eu quero aqui. E aí todos sentam na mesma mesa, cada um com um prato diferente. E cada um fez a sua escolha e está tudo certo. Não está errado. Isso é pluralismo, porque isso é uma questão de escolha. Agora, quando essa filosofia pluralista vem para o contexto da fé cristã, ou da religiosidade, e a espiritualidade cristã, ela vai e faz uma afirmação: somente Cristo pode nos salvar. Somente Cristo pode nos reconciliar com Deus. Através de Cristo nós podemos manter uma comunhão e intimidade com Deus. Sabe, queridos, essa afirmação, ela leva no contexto social, no contexto vivencial, uma indignação. Por quê? As pessoas hoje em dia se sentem muito mais confortáveis com a frase do tipo: todas as religiões são válidas. E basicamente eles ensinam as mesmas coisas. Eu acho que isso não é legal. O importante é você ter uma religião, porque a religião faz bem ao indivíduo. Já ouviram isso? Não. Pessoas religiosas, vêm de regra, são melhores. É o que dizem por aí. Então você precisa ter uma religião. O importante é você ter uma religião, não importa qual seja. Olha, essas frases fazem bem. Cada religião vê Deus numa perspectiva e, portanto, precisam umas das outras. Talvez essa afirmativa seja explicada, preste atenção nessa ilustração, com os servos numa sala, com um elefante no meio deles. Eles estão em volta do elefante. E um vai e pega a pata do elefante. Ele tem que descrever isso. O outro pega a tromba. O outro pega o rabo. E cada um descreve o elefante conforme tocou no elefante. E cada um vai descrevendo. Assim essas pessoas dizem que a questão da religião é bem assim que as pessoas fazem. Cada religião vê Deus de uma perspectiva. Então seria os melhores se pegarmos um pouquinho de cada um e juntar e fazer uma só. O grande problema dessa ideia é que se pressupõe que se alguém está vendo, olhando para os servos, e sabe que os servos estão descrevendo o elefante de uma maneira errônea, de uma maneira errada. Então existe a possibilidade dessa compreensão ser diferente. Outra frase que está muito por aí: todos os caminhos ou religiões levam a Deus, portanto todos são válidos. Essas são afirmativas politicamente corretas. Aí você, para não ofender ninguém, não fica quieto. Aí a pessoa chega: não, mas todos os caminhos levam a Deus. Como é que você não questiona A, B ou C? Né? No século XVI, quando os reformadores disseram somente Cristo, eles criaram um problema seríssimo com a religiosidade medieval, que atribuíam a inúmeras coisas, além de Cristo, o caminho para ter uma relação, um relacionamento com Deus. Hoje, quando nós fazemos essa afirmativa, somente Cristo, a filosofia pluralista, ela diz: não seja radical. Olha como pensam os budistas, olha como pensam os hinduístas, olha como pensam
outras religiões do mundo. Todos os caminhos levam a Deus, eles dizem. Esse é o pensamento que envolve muitos da nossa sociedade, ou a grande maioria. Um grande exemplo disso é dado pelo pastor Tim Keller. Ele escreveu um livro com o título A Fé na Era do Ceticismo. Ceticismo é aquele que é tudo relativo. É aquilo. E diz ele no seu livro o seguinte: durante 2 décadas em Nova York, eu tenho numerosas oportunidades para perguntar às pessoas qual é o seu maior problema com o cristianismo e o que mais incomoda acerca das crenças do cristianismo e das suas práticas. Uma das mais frequentes respostas que esse autor, que esse pastor ouviu e colocou no seu livro, durante 10 anos de pesquisa, é a palavra exclusividade. As pessoas se sentem muito incomodadas, porque essa afirmação, somente Cristo, gera um sentimento de arrogância. Dizem eles: nós cristãos, vocês cristãos são muito arrogantes. Vocês acham que só Cristo pode resolver o problema? Gera um sentimento de soberba, de elitismo, de exclusão dos demais. O sentimento de exclusividade. O que tem incomodado as pessoas é a exclusividade. No entanto, eu queria mostrar para vocês, a partir de um texto escrito pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu esse texto ao seu filho Timóteo, que era pastor na cidade de Éfeso. E essa cidade vivia num contexto plenamente pluralista. E vamos ler esse texto em 1 Timóteo. Abre aí a tua Bíblia em 1 Timóteo. Se você não quiser, o texto está na tela. Pode acompanhar a leitura na tela, mas você pode abrir também em 1 Timóteo capítulo 2. Primeiro Timóteo capítulo 2, vamos ver a partir do verso 1. Amém? Pode ficar em pé? Isso, vou ficar em pé para acompanhar a leitura. Você pode acompanhar a leitura também na tela, porque a leitura da tela é a mesma que eu tenho na minha versão. Diz o seguinte: quem achou, diga amém? Muito bem, vocês são bons. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Quero, pois, que os homens olhem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Amém? Pode sentar. O que a afirmação somente Cristo gera em nossas vidas, segundo o texto de Paulo? Então essa afirmativa somente Cristo deve gerar, em primeiro lugar, comunidades cristãs que oram de forma inclusiva. Diga, inclusiva. Mais forte, inclusiva. Mais uma vez, inclusiva. Orar de forma inclusiva. Ou, em outras palavras, deve gerar homens e mulheres que oram de maneira inclusiva, que oram muito, mas não oram de maneira exclusiva, mas inclusiva. Veja o que o texto diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, diga súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Olha bem, aí vem 4 palavras. Elas estão muito próximas, as 4 palavras: súplicas, orações,
e intercessões e ações de graças. As três primeiras palavras são mais parecidas. Existe uma pequena diferença entre elas, mas todas elas dizem a respeito de orar pedindo coisas a Deus. E a última palavra fala de gratidão, de ser grato. O ponto importante aqui não é você descobrir qual é o sentido, a diferença de uma palavra ou de outra palavra. O que é súplica? O que é oração? O que é isso? O importante aqui é você descobrir o seguinte: Paulo diz que devemos fazer súplicas, orações e intercessões e ações de graça por todos os homens. Diga todos os homens. Por todos os homens. Isso é orar por todas as nações, por todos os povos da terra. Veja o que diz o verso 2: pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Olha, aqui afunila, esse texto nos afunila um pouco, porque nós devemos orar pelos reis, pelos governantes e por todos os que exercem autoridade. Nós devemos orar pelo nosso prefeito atual e o que vai entrar, pelos nossos vereadores, pelo nosso governador, pelo nosso presidente, pelos nossos deputados, pelos nossos senadores, pelos juízes, pelos desembargadores, pelo Tribunal Superior. Devemos orar por todos que exercem autoridade, todos, em todas as escalas. Quer nós gostarmos ou não da pessoa, seja do nosso partido ou não, devemos orar, porque isso é bíblico. Diga bíblico. Agora, para você não achar que eu estou extrapolando o texto e te condicionando a orar por autoridades que você não quer que orar, quero te lembrar o seguinte: quando Paulo escreveu esse texto, provavelmente o imperador da época chamava-se Nero. Nero era um tipo de sujeito que ao final da tarde ele gostava de ficar lendo numa das varandas do seu palácio. E aí, quando ele estava lendo, lá pelas tantas começava a escurecer. E ele chamava os seus subalternos e ele dizia: traz um cristão, coloca no espeto e queima ele para dar claridade. Nero era assim. Ele fazia atrocidades. E vai o apóstolo Paulo nesse contexto, ele diz: nós devemos orar pelas autoridades. Você vai dizer: mas como? Os caras estão ganhando tanto, estão aprovando coisas. Nós devemos orar pelas nossas autoridades. Nós devemos orar como igreja pelas nossas autoridades. Clemente de Roma, um dos pais da igreja, ele escreveu o seguinte: concede-lhe, Senhor, ele fez essa oração, saúde, paz, harmonia e estabilidade, de forma a não errarem na administração do governo que tu lhes concede. A pergunta é: qual foi a última vez que você orou como Clemente? Qual foi a última vez que você orou por aqueles que nos governam? Pelo nosso presidente da República? Pelos que estão legislando o nosso país e criando as leis? Ele diz, Clemente diz: concede-lhe saúde, paz, harmonia e estabilidade. Queridos, nós precisamos orar, como Tertuliano, no século II, ele disse: oramos também pelos imperadores, pelos governadores. Então aqui a ordem
Quando nós dizemos somente Cristo, a igreja que crê que somente Cristo é o Senhor da igreja, precisa orar pelas nossas autoridades. Paulo diz que cristãos que confessam que somente Cristo é o Senhor e Salvador, devem orar por todos os homens. Sabe por quê? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Sabe por que está uma bagunça no Brasil? Eu creio que isso é uma reflexão séria que devemos fazer como igreja. Sabe por que as coisas estão assim? Porque nós estamos orando egoisticamente. Não estamos orando pelas nossas autoridades. A igreja precisa levantar um clamor pelas nossas autoridades, para que eles governem bem. Porque se o próximo prefeito que está aqui para pegar essa cidade for um bom prefeito, saber fazer boas, você já orou para que ele faça boas escolhas que vão cercá-lo? Porque se ele fizer boas escolhas, está meio caminho andado. Pessoas sérias, pessoas honestas, pessoas corretas, pessoas íntegras, pessoas que possam abençoar. Você já pensou nisso? A tua rua será melhor, a tua casa será melhor, a segurança da nossa cidade será melhor. Teremos melhores escolas, teremos melhores hospitais, teremos melhor na saúde, dinheiro não será desperdiçado. Você já pensou nisso? Por isso o texto bíblico está dizendo: orem pelo prefeito. Nós criticamos o nosso governador do estado, mas estamos orando por ele? Você pergunta: não, eu critico porque ele está parcelando o salário, porque isso... Ninguém gosta disso. Eu sei, minha esposa é professora, e recebe 150, depois recebe mais 200, dali 3 dias recebe mais não sei quanto. Outro mês não tem dinheiro. Agora estamos orando pelo governador do estado? Temos que orar mais. E todos nós precisamos, para que tenhamos uma sociedade tranquila e pacífica. E o que nós vamos fazer no contexto da passividade e da tranquilidade? Vivermos a piedade, que é a devoção. Deus é a dignidade, que é a conduta moral. Então nós vamos viver isso e colocar em prática na nossa vida. Cristãos que afirmam que somente Cristo é o Senhor e Salvador, oram pelos seus governantes, para que tenhamos melhores escolas, melhores universidades. Devemos orar pelos nossos governantes. E eu volto a perguntar: qual foi a última vez que você orou? Pastor, eu orei quando estava antes na campanha eleitoral para saber quem era o próximo prefeito. Agora já está orado. Não, tem que orar pelas autoridades. Orar e muito pelas autoridades. O verso 8 diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. O ato de levantar as mãos na antiguidade era o símbolo de que você desejava abençoar outra pessoa. É uma forma de abençoar. Diz o texto: oremos levantando mãos santas. Será que nós, como igreja, não deveríamos convidar o nosso prefeito eleito para vir aqui? Levantarmos mãos santas para orar por ele? Não deveríamos nos colocar na brecha? Desafiante para nós. As igrejas de Santa Maria todas deviam fazer isso. Orar. Orar. Cristãos geram revoluções através do amor. O que me fez ficar nesta igreja foi uma frase que o pastor Adão disse: esta igreja é uma igreja que gera amor, e eu lutarei por isso. Amor revoluciona nossos corações, revoluciona nossas vidas. Cristãos são capazes de mover Deus dos céus na direção de governantes opressores, mas eles o fazem com oração. Fazer aqui: quanto
nós temos praticado esse ato de orar e interceder pela nossa sociedade. Por isso o tópico nessa noite é somente Cristo. Diga somente Cristo. Você se lembra qual é a acusação que é feita àqueles que fazem essa afirmação? Que são arrogantes, que são soberbos, que são exclusivistas. Queremos uma cidade melhor, vamos nos incluir nela, orando por ela e fazendo a nossa parte. Somente Cristo. Muitos estão orando, pedindo: Senhor, me dá um carro novo. Então eu faço um voto de tantas semanas, vou dar tantas voltas em volta do muro de Jericó, para conseguir comprar aquela casa. Aí faço no quarteirão da casa, assim, 7 voltas, orando, 7 semanas orando, para comprar aquela casa, comprar aquela joia nova, aquela roupa nova. Não podemos afirmar somente Cristo e vivemos para nós mesmos. Não tem como. Se eu afirmo somente Cristo, Ele é para o meu vizinho, Ele é para o meu amigo, Ele é para o meu colega, Ele é para as pessoas que estão na sociedade. Somente Cristo pode mudar a nossa sociedade, queridos. Somente Cristo pode tirar a gente da lama. Somente Cristo pode acabar com a violência nas nossas cidades. Pode vir estratégias, mais estratégias, pode melhorar um pouco aqui, um pouco lá, acolá, mas o que vai melhorar e vai mudar é somente Cristo. Somente Cristo pode fazer com que nas ruas possamos andar com mais tranquilidade. Só Cristo. Somente Cristo pode mover a corrupção desse país, que hoje está na lama da corrupção. Só Cristo pode transformar. Vai usar homens? Vai. Mas só Cristo pode mudar o coração corrupto dessas pessoas. Com que todos nós sofremos, justos e injustos, todos sofrem. Só Cristo pode transformar. Queremos um país que não tenha corrupção? Vamos orar mais. Vamos levar Cristo. Por isso nós clamamos a Cristo. Não é uma questão de soberba, arrogância ou exclusividade. É uma questão de compreensão de quem pode mudar a história. Se eu sei que só Cristo pode mudar a história, por que não levar para as outras pessoas? Se você sabe que só Cristo pode dar um casamento bom e abençoado, por que não levar para as famílias Cristo? Por que não? Segunda lição são 3. A afirmação somente Cristo deve gerar comunidades cristãs que vivem de forma missional. Palavra complicada, né? Mas eu vou te explicar o que é. Missional, eu quero dizer cristãos que vivem para os de fora. Igreja que vive para os de fora. Um dia uma irmã me disse assim: mas pastor, tem tanta gente na igreja. Tem tanta gente na igreja, pastor. A igreja precisa se levantar, ser restaurada, ser curada, porque somente Cristo pode restaurar o coração de cada um. Somente Cristo pode fazer você perdoar. Somente Cristo pode fazer você estar cheio do Espírito Santo. Somente Cristo pode te dar uma alegria nova. Somente Cristo pode transformar a tua vida, teus filhos. Só Cristo. Homens e mulheres que confessam somente Cristo, mas estão preocupados com o seu. Esses
estão preocupados com seus amigos, com seus vizinhos, com seus colegas. Veja o que diz o texto. Isso é bom. Verso 3. É agradável perante nosso Deus e Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Qual é o desejo de Deus? Diga que todos os homens sejam salvos. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Ah, mas então se Deus deseja, Ele tem poder para salvar. Cristo tem poder para salvar. Tem até uma música. Cristo tem poder para salvar. Diga que tem poder para salvar. Mas se eu e você, que somos mensageiros desta mensagem, não levarmos as pessoas, como elas saberão que só Cristo pode salvá-las? Se você que foi alcançado pela graça de Deus, alguém um dia não chegasse para você e dissesse: só Cristo pode te salvar. Esse é o caminho. Jesus é o caminho. Ele é a verdade. Só Ele, nada mais. Você não estaria aqui hoje à noite. Agora você precisa levar para outros essa palavra. Que somente Cristo pode mudar a história. E pode salvar. Só Cristo. Eu vi um vídeo no Face de uma igreja que pegou os jovens, um desafio aí. Não estou dizendo que tem que ser igual. Da sua igreja. Fez um teatro na sinaleira. Você não vê esse pessoal fazendo show na sinaleira, não vê isso? Então tinha várias placas sendo colocadas. O que Cristo fez pelas pessoas. E enquanto a placa era colocada, passava como se fosse Cristo com uma cruz. E aí vinha outras placas dizendo: foi por você. Os carros ficavam parados. Foi por você. E você já pensou enquanto isso é feito? Aí a criatividade cabe aos jovens. Um outro grupo está distribuindo folhetos, panfletos nos carros. Porque nós temos que somente Cristo é a verdade. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos mudar o contexto para levar essa mensagem. Pessoas do século XVI e antes também, mas eu falo do século XVI, morreram, deram uma vida por essa verdade. Somente Cristo. Somente Cristo. O desejo de Deus é que Ele veio para todos os homens. E Ele quer que todos se salvem. Todos. Diga todos. Todos mais uma vez. Somente Cristo pode mudar a história das pessoas. Somente Cristo. Terceiro lugar, a afirmação somente Cristo deve gerar comunidades cristãs que ensinam de forma cristocêntrica. Isto é, o ensinamento que tem Cristo no centro. Diga Cristo no centro. Todos, Cristo no centro. Porque hoje em dia, o fato de uma igreja se chamar igreja, não quer dizer que Cristo esteja sendo ensinado nesta igreja. Muitas vezes em algumas igrejas o que é proclamado são as necessidades humanas. Se fala mais da nossa dor, e não estou dizendo que não tem que falar, da nossa enfermidade, do nosso desemprego, do nosso problema, do que se falar de Cristo. O que Cristo quer fazer nas nossas vidas, o que Cristo pode mudar nas nossas histórias. Porque se Cristo entrar na nossa casa, Ele diz que Cristo, Deus falando lá, Cristo confirmando, Ele diz que nenhum justo vai padecer necessidade. Então, se Cristo está na nossa casa, podemos passar por lutas, por dificuldades, por batalhas, mas um cristão que vive acima, vive a profundidade da fé,
e continua, porque só Cristo pode mudar. Amém? Verso 5 e verso 6 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como um resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu tempo. Perceba o seguinte: diferentemente dos versos 1 a 4, onde nós ouvimos constantemente todos os homens, aqui a ideia inverte, agora se fala de um só. Existe um só Deus. Não existe um Deus muçulmano, um Deus budista, um Deus batista, um Deus presbiteriano, um Deus assembleiano, um Deus quadrangular, um Deus pentecostal, um tradicional. Não! Existe um só Deus. Amém? Um só Deus. Aqui o texto. E Deus é Deus. Para Deus não é possível. Ele pode fazer todas as coisas, amém? Não? Um só mediador. Então, se alguém vir com outro mediador, diz somente Cristo. Se alguém vir com outra coisa, somente Cristo. Eu aprendi que somente Cristo, Ele é o caminho, só Cristo. E você vai ver a história de muita gente mudando. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Só Cristo. Se você está aqui e está achando por ser membro da nossa comunidade, por estar no hall de membros da igreja, por ter pastores que oram por você e que querem o teu bem, e você acha que isso é a tua salvação, você está totalmente enganado. E você precisa entender que somente Cristo, e quando Cristo entra no nosso coração, Ele faz uma revolução, Ele transforma, Ele muda o nosso jeito de pensar, de falar, de agir. Só Cristo. Por isso a música diz: esvazio de mim mesmo, e só Cristo agora. Eu me humilho, só Cristo pode mudar. Não tem outro jeito, amados. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, só Jesus. Concluo essa palavra nessa noite fazendo uma pergunta: você tem orado pelos nossos governantes, para que tenhamos uma vida de paz e tranquilidade? Se você sair daqui hoje à noite com essa frase: somente Cristo, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E se você sair daqui dizendo: eu preciso orar pelos governantes, eu tenho que orar, eu vou orar por eles. Eu sei que a nossa tendência é vivermos como murmuradores, críticos. A igreja tem uma missão profética de levar uma palavra viva, uma palavra de transformação. E eu creio numa frase que eu ouvi e li sobre ela, mas olha, isso é muito forte. A igreja é a esperança dessa terra, porque ela tem a verdade. Somente Cristo. É através da igreja que o mundo poderá. O reino de Deus é instalado através da sua igreja. Então nós devemos orar por aqueles que tomam as decisões no nosso país. Nós devemos orar pelos que tomam as decisões na nossa cidade. Nós devemos orar pelos pastores de todas as denominações. E nós devemos levantar um clamor por eles, pedindo que eles sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus, para que haja transformações nos seus corações e não saia heresias, não saia tantas coisas erradas, mas saia somente coisas fundamentadas na palavra. E que o Evangelho pregado por todas as igrejas que se dizem cristãs seja um Evangelho onde somente Cristo seja o centro. Começando por nós. Nós devemos orar por todos, porque é muito fácil nós criticarmos, mas nós devemos orar. Devemos orar pelos pais que dirigem as suas casas, seus lares,
para que haja paz e tranquilidade. É muito fácil criticar. Às vezes uma só na família se reúne e parece que é um tititi na família. E precisa mudar essa história, porque Cristo tem que ser o centro da família. Famílias desagregadas, famílias esculhambadas, famílias bagunçadas. Nós como igreja precisamos restaurar a família. Não existe família perfeita, mas nós precisamos levar um Cristo perfeito, um Cristo que é o único que muda a história, para famílias imperfeitas e que precisam do amor de Deus. Somente Cristo. Talvez você que não é casado, que está aqui nessa noite, tenha orado muito pelo teu companheiro, pelo futuro do teu namorado ou namorada, e tenha esquecido de verificar que depois que você buscar a Cristo de verdade e ter Cristo de verdade, Ele te dará a pessoa certa, no momento certo, na hora certa. Quando Deus pegou Adão, ele dormiu e Deus viu que ele estava sozinho, descansou, e Deus foi lá e trouxe uma companheira para ele. Será que Deus precisa cortar a tua costela? Deus traz a costela certa, mas somente Cristo tem que ser o centro da tua vida. Amém? Então vamos parar. Esse é um desafio para todos nós. Vamos parar de só nós. Vamos orar pelos outros. Vamos incluir as pessoas agora. Quem convidou nesse último mês alguém para vir à igreja? Levante a mão. Um bom grupo. Desses que levantaram a mão, quantos conseguiram trazer alguém? Agora diminuiu muito. Um desafio. Não sei se você orou ou não, mas não desista. Ore por cada uma dessas pessoas que você convidou e vai convidar. Porque quem convence é o Espírito Santo. Eu tenho uma lista que eu tenho convidado. E sempre me promete, eu me dou um migué. E vem aqui, hoje eu tenho uma coisa, eu tenho outra. E eu não vou desistir. Porque me serve contando esse testemunho. Nunca esqueço uma pessoa que eu batizei. Ela disse, eu só estou na igreja porque o pastor não desistiu de mim. Ele ia no mercado fazer compra. E ele chegava no mercado, conversava comigo, ele era o supervisor do mercado. Um grande mercado na cidade que a gente trabalhava. Aí, ele chegava no mercado, conversava comigo e convidava, vamos à igreja. Me dava um folheto. E eu dizia, mas que cara chato. Mas não pode isso. Até que um dia aconteceu alguma coisa na vida dessa pessoa. E essa pessoa foi me procurar. Foi à igreja. Entregou seu coração para Jesus. Se batizou. Casou com alguém que teve uma história semelhante. Porque essa pessoa era manicure no salão de uma membro da nossa igreja, e ela veio para a igreja, se converteu, aceitou Jesus, casaram, casei os dois, claro, né? E apresentei a filhinha deles. Que bênção! Mas por quê? Porque olha, não foi uma, nem duas, nem 10, nem não sei quantos convites eu fiz.